O que você já fez na sua vida para se sentir pertencente à sua família? E além disso, no episódio 2, o episódio de hoje, aqui no Pod Psique, nós vamos falar sobre as loucuras e as decisões invisíveis, já aproveitando o gancho do episódio 1, para falar sobre as lealdades invisíveis, que é o famoso pertencimento. E aí, qual preço você tem pago na sua vida para se sentir aceito ou para atender às expectativas dos outros? Pertencimento e lealdade invisível são coisas muito parecidas, mas que a gente consegue explicar passo a passo para que fique mais claro no dia a dia das pessoas. Pertencimento é um sentimento, uma sensação nata em todo ser humano. A gente já nasce com a necessidade de se sentir pertencente. E, como eu disse anteriormente, muitas vezes a gente faz loucuras invisíveis também para pertencer. Então, o que é o pertencimento? É uma sensação, uma necessidade do ser humano, eu diria do ser vivo, porque todos os seres vivos têm essa necessidade, nascem com essa necessidade de pertencer a algum grupo social, familiar, né, de amigos, da comunidade, de trabalho, independente de onde, todo ser humano nasce com a necessidade de se sentir parte de algum grupo. E aí o que pega falando em lealdade invisível. A gente chama de lealdade quando a gente fala principalmente de família de origem. A nossa família de origem ainda, felizmente ou infelizmente, daí fica a critério de cada um, conforme vai escutando a explicação, avaliar, mas ainda é mais forte o padrão da nossa família de origem, as coisas que a gente aprendeu e a necessidade de pertencer à nossa família de origem ainda hoje é o mais forte, é o que nos puxa e nos impulsiona mais ainda a ter comportamentos e atitude que nos façam sempre voltar para o ninho, como se fosse voltar para um padrão confortável, que nem sempre é confortável, mas é conhecido da gente. Muitas pessoas chegam no consultório com essa narrativa. Me sinto culpado ou me sinto traindo a minha família. Me sinto traindo meu pai, me sinto traindo a minha mãe, me sinto traindo a minha origem. Me sinto culpado por tomar decisões diferentes das deles. E um segredinho aqui, todos nós sentimos isso. Todos nós. Eu tenho 100% no consultório de pessoas que já relataram em algum momento, ou mais vezes ou menos, mas em algum momento, que sentem culpa por tomar decisões diferentes das conhecidas, diferentes das que seguem o padrão da família de origem. E aí, quando eu falo em decisões da família, as pessoas ficam em dúvida, mas eu vou explicar. Padrões, pode ser, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado, isso é preto, isso é branco, básico. As famílias têm códigos invisíveis, que são inconscientes, que já vêm lá de trás de todo um sistema, e vocês ouvem muito eu falar aqui sobre isso, já sabem um pouquinho como são as memórias genéticas da nossa família, da nossa ancestralidade, mas que essas crenças vêm vindo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, e aí quando nós, por identidade própria, por personalidade própria, por estarmos no aqui e agora, com mais consciência, tomamos decisões diferentes dessas, ou que nos parecem por um caminho muito diferente, a gente sente culpa. Uma sensação de como se estivesse traindo aquela família. Mas não, na verdade, isso significa sentir-se se afastando da origem, como se fosse não pertencer mais. Mas todos nós sempre iremos pertencer à nossa família. Porque nós somos parte, nós temos um lugar especial que é só nosso nessa família. Por que temos medo de decepcionar os nossos pais? Já perceberam? Todos nós temos, né? Medo de decepcionar nossos pais. E às vezes é inconsciente, às vezes é consciente, quem tem mais autoconhecimento consegue identificar essa culpa, como eu tinha falado, esse medo, né? Não quero decepcionar igual não quero desagradar. Aí vem muito forte, preciso pertencer. Então, o medo de desagradar os nossos pais fala exatamente sobre o tema de hoje. Pertencimento. Para que eu pertença, eu preciso ter atitudes que eles apoiem, que eles abençoem, que eles concordem e, principalmente, que eles teriam. Assim, eles vão me amar. Olha que louco isso.
mas é assim. É inconsciente, é invisível, mas é assim. Quem você seria se não precisasse ser aceito por ninguém? Se não precisasse agradar ninguém? Será que você sabe? Filma, Cris! Não, eu vou te filmar. Tu não vai ficar de fora das pegadinhas, só eu? Tu vai ver. Eu vou filmar. Eu preciso, porque só eu que fico levando... Qual que é a pergunta mesmo? Pertencimento? Pertencimento? O que tem a ver pertencimento com exclusão? É isso? Quarta... A Cris tá com sono, tá com gripe. O que mais, Cris? E quer saber, Ótima! Pertencimento e exclusão parecem coisas opostas, mas são muito similares quando falamos de sensação, de sentimento, de comportamento. Por quê? Porque olhando para a visão sistêmica, né? Olhando para a psicologia sistêmica de forma terapêutica para os sistemas de origem, para as famílias, para como funciona toda essa engrenagem, entendendo que o nosso comportamento ele é impulsionado por outros comportamentos, né? Eu gosto muito da frase, somos únicos, feito de muitos. E eu lembro que a gente falou sobre isso lá no vídeo da Yang, né? Quando a gente gravou e que eu chorei horrores, mas que foi um dos temas que mais mexeu comigo, que foi mais legal de trazer e de falar. O que pertencimento tem a ver com exclusão? No nosso dia a dia, no nosso comportamento, muitas vezes a necessidade de se sentir pertencente tem uma linha tênue entre o que é normal eu sentir, gostaria de me sentir inclusa em tal grupo de trabalho. No trabalho os meus colegas me aceitam, me recebem ou não, me acolhem ou não, me sinto parte do grupo de irmãos na minha família. Isso é natural, a gente vai sentir. Mas a partir do momento que eu sinto uma necessidade extrema, que eu mudo meu comportamento, mudo minha identidade, que eu só faço coisas, entre aspas, por obrigação, para efetivamente me sentir pertencente e mesmo assim não me sinto, é porque eu estou repetindo o sentimento de um excluído da família. E esse excluído da família, muitas vezes, ele não é vivo, ele já é morto. E isso é muito forte, mas é muito real. E é invisível. São as lealdades invisíveis da nossa família ancestral. Então, o que o pertencimento tem a ver com a exclusão? O pertencimento, quando ele se torna tão forte a ponto de não conseguirmos ser quem somos ou abrir mão de quem somos para deixar esse sentimento tomar conta dos nossos dias e agir só no impulso, no piloto automático, que é o pertencimento invisível, provavelmente nós estamos seguindo um sentimento que ainda vive na geração da nossa família, nas últimas gerações, mas que pode ser de um ancestral já falecido. Os excluídos da família normalmente são crianças que morreram de forma muito precoce, acidental, por alguma doença, muito novinhos. Então, com meses, com poucos anos de idade, abortos provocados ou não, que isso existia muito, não que não exista agora, mas existia muito, era muito velado nas gerações anteriores às nossas, né? Então, há 50, 100 anos atrás, não existiam nem exames, nem ecografias que hoje existe para a gente identificar um bebê no nosso corpo, no nosso útero na época. Então, muitas mães engravidavam, nem sabiam que tinha engravidado, abortavam e nem sabiam que aquilo era um aborto, né? Então, esse era um serzinho que já estava ali, já existiu, já ocupou um espaço na família, mas não vingou. Ele não sobreviveu, pelo menos aqui na Terra, junto com aquela família, de forma viva que a gente fala. Então, assim, um excluído pode ser uma criança que morreu de forma precoce, nasceu e morreu, pode ser um aborto provocado ou não, pode ser alguém da família que bebia, usava drogas, tinha algum comportamento considerado doido ou fora do padrão familiar, e aí o que a família faz? Exclui. Ai, não gosto daquele tio, então, vou desconsiderar. Ai, o meu irmão tem atitudes muito diferentes das minhas, a gente não se dá bem, eu vou fingir que ele nem existe. Mas ele existe, ele tá ali, ele tem um lugar na tua vida. Ele tem um lugar na ordem cronológica da família e do nascimento dessa família. Isso é importante destacar. Os excluídos precisam sempre ser lembrados de alguma forma. E tenho mais um exemplo surpreendente, que sempre que eu falo desse exemplo nos cursos, nas palestras, no próprio consultório,
o pessoal ou cai na gargalhada ou cai no choro, né? A gente pode considerar excluído ex-marido, ex-namorado, ex. E por que eu incluo aqui, muitas vezes, nos excluídos? Porque, de acordo com a lei do pertencimento, e aí eu trago para vocês essa informação maravilhosa, trazida para a gente por Bert Hellinger, que é o criador, né? Eu chamo de criador porque eu sigo, na verdade, a linha dele no trabalho com as constelações familiares. Ele é o criador das constelações familiares e ele diz que no universo existem 3 leis para que a gente tenha relacionamentos saudáveis e prospere na nossa vida. A primeira lei é sempre a lei da hierarquia, então é a ordem das coisas tem que ser obedecida, a ordem de nascimento, a ordem de orientação, a ordem de quem veio antes, é sempre quem veio antes, quem veio depois, tem que ser respeitado. A segunda lei é o pertencimento, que todos nós pertencemos. E aí entra a questão de ex aquilo. Às vezes a gente quer esquecer quem foi o ex, quem foi a ex. Nem vou lembrar, já passou, não faz parte da minha vida. Faz parte da vida, sim, porque você viveu, você foi feliz, você sofreu, você teve dores, mas você aprendeu muito com essa pessoa. Então, essa pessoa ajudou você a se transformar e chegar até aqui hoje. Eu sempre brinco, né? Os atuais da gente têm que ser grato pelos ex, por eles também ter dado espaço para o novo chegar na nossa vida. E a gente não pensa dessa forma, né? Muitas vezes. E é tão mais leve olhar para isso, né? Que o nosso companheiro ou companheira atual tem também que olhar com carinho por quem deixou muitos ensinamentos na nossa vida, duros, talvez difíceis, não tão saudáveis, mas nos ensinaram. E hoje a gente está melhor para viver um relacionamento novo e mais saudável por causa de quem ficou lá atrás, mas que é importante ser sempre lembrado com carinho. Pensando em como sair de tudo isso e transformar esses sentimentos de culpa, muitas vezes de se sentir não pertencente ou quase excluído de uma família, de um grupo social. Primeiramente, a minha resposta, na verdade, vai ser sempre a mesma em todos os episódios quando a gente fala disso. Mas a busca do autoconhecimento, conhecer a sua história, a história dos seus ancestrais, tem muito a agregar no primeiro passo para cura. Apesar de eu não gostar muito da palavra cura, eu acho que a gente não cura nada 100%. A gente transforma a nossa história e a gente consegue lidar com ela sem sentir dor. Então, não é uma cura, sabe aquela coisa do milagre, do místico, não é isso? É uma transformação. Então, para que a gente inicie esse processo de transformação, a minha resposta vai ser sempre a mesma e objetiva. Autoconhecimento e reconhecimento da história ancestral. Em seguida, procure conviver em ambientes onde as pessoas aceitem você como você é, mas para que você encontre ambientes assim, você precisa primeiro se reconhecer e se aceitar. Porque a importância de nós mesmos conhecermos a nossa história, entendermos se estamos repetindo a história de alguém com relação à exclusão e pertencimento, e aí sim, quando eu consigo identificar em mim comportamentos que não são meus, eu consigo honrar e devolver para o dono dessa história, a história dele, porque afinal, não é lá a pessoa, o ancestral da gente que está nos obsediando. As pessoas vêm me dizer, meu Deus, eu tenho um parente que faleceu, que ele é obsessor. É por isso que eu estou fazendo isso. Gente, nós somos obsessores. Os vivos são os obsessores da nossa própria vida, né? E dos outros também um pouquinho. Mas isso eu vou falar nos próximos episódios. Mas nós somos os obsessores. Nós vamos lá catar pelo em ovo, onde não tem muitas vezes, sem perceber, de forma invisível e inconsciente, mas pegar e roubar pra gente a dor do outro. E aí a gente perpetua aquela dor de geração para geração e diz que não consegue resolver, que não sabe por que isso não dá certo. Na verdade, essa dor não é minha. Eu preciso devolver pro dono, entender que ele dá conta ou deu conta na época dele, cada um no seu lugar, no seu quadrado, voltar para minha vida e buscar o autoconhecimento, o reconhecimento, honrando sempre a história da minha família. Claro, eu sei, eu vejo nos seus olhos, tá. A necessidade de pertencer. Nossa, agora eu fiquei focada na Cris. Tá. Isso aí. Vamos lá. Ele tá gravando nós. Sim. A necessidade
de pertencer e o sentimento de precisar muito ser aceito, atender às expectativas, faz o tempo todo a gente se auto-sabotar. E eu tenho exemplos para vocês muito práticos, mas doloridos, inclusive de ouvir. Eu tenho casos no consultório de pessoas que me buscam para fazer a constelação familiar, conhecer a ferramenta, enfim, a técnica, de pessoas que, para vocês entenderem o tamanho da autossabotagem por causa do pertencimento familiar, para se sentirem inclusos ainda pertencentes, não se sentirem excluídos, enfim, ou não pertencentes, que chega a um ponto de, meu pai ganha tanto, eu não posso passar daquele tanto, porque eu não posso prosperar mais do que ele, senão eu estarei traindo ele. Exemplos assim, desse nível. Eu não posso tratar o meu filho diferente, olhar para as emoções dele, acolher ele diferente do que eu fui acolhido, porque senão o meu pai não vai aceitar, não vai me olhar com bons olhos e eu não vou mais me sentir pertencente à família. Então, muitas vezes a gente se sabota, a gente tem atitudes que não são legais, que a gente mesmo não concorda, tudo porque para se sentir pertencente ainda a família de origem. Então, é uma autossabotagem gigante, inclusive, que você pode vir a não estar prosperando ou a não prosperar futuramente, porque você ainda está apegado a uma crença que não é verdade, isso eu preciso ressaltar, não é verdade, que você não pode evoluir mais do que seu pai, que você não pode ter melhores condições financeiras que a sua mãe, isso é mentira. Você só precisa entender que você pode honrar a história deles, as escolhas deles, entender que eles são felizes assim e justamente por isso eles querem que você sempre seja melhor do que eles. É punk, a coisa é punk. Tá, não vai me perguntar nada, né? Eu vou direto falando. Vai me perguntar? Eu acho que já fala direto pra casa. Tá, vai ficar escutando. Anota aí, Cris. Anota aí, porque é pancada exercício de constelação. As pessoas, provavelmente, depois de ouvir esse episódio, elas vão me perguntar o que fazer para sair disso. E eu poderia listar um monte de coisas, eu poderia dar, de novo, né, vários exemplos, falar sobre o dia a dia, mas como cada caso é um caso, e a gente precisa olhar com cuidado para cada pessoa, cada indivíduo que nos busca e me busca em especial para pedir ajuda, eu vou deixar para vocês um exercício que funciona para todo mundo. Pode ser? Se você tem sentimentos de não pertencimento ou tem muito medo de se sentir rejeitado, abandonado, excluído, e você percebe que isso toma conta de você muito além do que o natural, trocando uma ideia com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, com os seus amigos, você vê que isso excede, que isso vai além, eu vou dar uma dica. Use algo simbólico que represente os excluídos da sua família. E o que é algo simbólico? Uma planta, uma plantinha, uma árvore, uma flor, um objeto que você consiga ter carinho, sentir carinho por aquele objeto. Coloque ele num lugar que fique visível todos os dias para você. Olhe para aquele objeto e diga: eu honro a tua história. Você sempre terá um lugar na minha vida e no meu coração. Eu deixo contigo o que é teu, as dores e as alegrias, e a partir de hoje eu vou viver a minha vida e fazer algo de muito bom com ela. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você ouvir mais um episódio do Pod Psique e você lembrou de alguém que é importante na sua vida, que já te contou uma história que se encaixa com essas histórias transformadas e tão simbólicas que eu citei aqui nesse episódio e nesses conteúdos que eu tenho compartilhado com vocês, compartilha, curte, deixa os seus comentários aqui embaixo. Sempre que você tiver acesso, sempre que você quiser enviar uma pergunta, algum conteúdo que você também deixa de sugestão para os nossos próximos episódios, fique à vontade para escrever aqui. Eu vou estar sempre disponível para transformar e contribuir com o seu ressignificar da sua vida e das pessoas que você ama.